Olá, macramore! Esse vídeo aqui é para você que já faz macramê ou então qualquer outro tipo de artesanato, mas se você ainda não faz nenhum, aproveita, presta bastante atenção, porque esse conteúdo aqui pode salvar pelo menos uns 2 anos aí de maus resultados. Hoje eu vou falar sobre 5 erros que me fizeram perder tempo e dinheiro quando eu comecei no macramê. Eu não sei se você sabe, há 5 anos atrás eu aprendi macramê sozinho. Para chegar até aqui, eu desatei muitos nós, experimentei, testei diversas possibilidades, errei bastante, mas aprendi bastante também. E foi exatamente o fato de eu desatar tantos nós que fez com que eu alimentasse o desejo de facilitar essa sua experiência no aprendizado dessa técnica. Dessa forma, aqui eu vou dividir com você soluções para 5 erros que eu cometi quando eu comecei, que me resultaram muito esforço, dedicação e tempo desprendido. Eu tenho certeza que se você seguir esses ensinamentos, isso vai facilitar e muito o seu dia a dia, o seu processo de criação e de aprendizado. Então, se você quer começar direito, fazer as coisas bem feitas, fica comigo até o final desse vídeo. Prazer, eu sou Priscila Quáquio, sou artesã especialista em macramê e empreendedorismo e o meu foco com esse vídeo aqui é que você consiga aprender macramê de forma simples, com a possibilidade de transformar a sua vida através deste artesanato e quem sabe já utilizar ele também como uma renda extra. Aproveite, se esse assunto te interessa, já deixa seu like aqui no vídeo, curte ele. O primeiro erro que me fez perder tempo e dinheiro no macramê foi o seguinte, aliás, anota aí, porque o erro foi exatamente esse, não anotar informações técnicas dos projetos que eu fazia. Quando eu falo sobre informações técnicas, eu falo sobre os dados, como tamanho, os nós utilizados, quantidade de cordão, material, etc. Ao deixar de anotar essas informações, cada vez que eu divulgava um novo produto e o cliente me pedia um igual, eu já não me recordava mais como que eu tinha feito ele, quanto de cordão eu tinha utilizado, qual tipo de produto eu tinha feito, onde eu tinha comprado, qual era a cor exata. E isso fazia com que eu perdesse tempo e, consequentemente, eu desperdiçasse muitos cordões, né? Ou seja, além de tempo, eu também perdia dinheiro. Ao longo desse processo, eu fui entendendo que se eu não anotasse essas informações, eu não conseguiria melhorar o meu negócio, né? O processo meu de trabalho. Anotar, de fato, isso facilitou muito a minha vida. E foi através dessas primeiras anotações que eu descobri um padrão. E através desse padrão, eu criei um método, né? Que é o método sobre nós. Dentro desse método tem o cálculo de cordões, que eu ensino, inclusive, dentro do curso, meu curso online de macramê. Essa é a informação principal que eu, desde 2018, quando comecei a dar aulas de macramê, venho ensinando a todos que querem aprender esse artesanato comigo. Só para você entender a importância disso, eu repito com muita frequência que se eu pudesse te dar apenas um único ensinamento sobre a prática do macramê para você, além dos nós, né, seria esse ensinamento, de tão importante que ele é. Então, aproveita e anota esse ensinamento aí, mas não adianta só anotar não, você tem que começar de fato a fazer, a escrever, a colocar no papel essas informações, anotando. O segundo erro que me fez perder tempo e dinheiro no macramê foi o quê? Começar com peças grandes. Olha só, se você começar produzindo pequenas peças, isso vai te dar o conhecimento e a prática suficiente para quando você for fazer uma peça maior, uma peça bem grande, né? Um menor investimento com a possibilidade de treinar os nós e já ir fazendo e vendendo os produtos e entendendo o mercado. Além de você ter um maior conhecimento gradativo, você tem também um investimento gradativo dentro desse processo de começar com peças menores. Quando você começa pequeno, você diminui os riscos e, claro, né, não precisa de investimentos exorbitantes. Quando a gente começa dessa forma, a gente consegue se manter consistente, ou seja, de forma duradoura,
sem pausa, sem parar, e aí a gente consegue chegar ao destino final, curtindo o processo com tranquilidade. Vocês já ouviram dizer que curtir a jornada é tão importante quanto chegar ao destino? É exatamente isso. O processo de aprendizagem, ele é gradativo. E se você não pular etapas, você tem a chance de fazer o básico muito melhor. E isso é algo extremamente importante, porque ele é a base, né? Ele é o alicerce para o seu aprendizado. É a mesma coisa de eu nunca ter cozinhado e simplesmente o primeiro prato que eu vou fazer, eu resolvo fazer um prato extremamente elaborado, que só um chefe faz, enfim, sem antes aprender o arroz com feijão, aquele básico, né? E aí, quando a gente começa pequeno, a gente começa também a entender o que o cliente mais gosta. Qual é a maior dor dele, o que você precisa solucionar para esse cliente, quais são os produtos que mais saem com frequência, quais que demoram mais para sair. E aí, com isso, você vai direcionando o seu negócio de forma estruturada, organizada, passo por passo. Isso vai facilitar o seu processo de aprendizado e vai ser essencial para a sobrevivência da sua vontade, da sua ideia, né? Diminuindo principalmente as frustrações. Vale citar que começar pequeno não significa demorar para começar. Você precisa dar movimento para suas ideias, né? Colocar as mãos nos cordões. E você deve pensar sempre grande, sim. Começar a caminhar e aos poucos vai ganhando velocidade para conseguir alcançar o seu objetivo o quanto antes, em pequenos passos. É possível começar grande? É possível. Até é, como eu falei para vocês, né? Esse foi um erro que eu tive. Em menos de um mês fazendo macramê, eu já resolvi criar uma cortina. Eu demorei meses, gente, para concluir essa cortina. Eu me frustrei, eu desperdicei muito. Aliás, onde eu mais desperdicei cordão foi nessa cortina. Eu tenho sobras dela até hoje, para você ter uma ideia, né? Que depois eu criei o método, não tive mais sobras, mas as sobras que eu tenho grandes são dessa cortina. Então, eu atrasei a entrega para o cliente, eu demorei para encontrar soluções, eu perdi sono, eu chorei. Gente, aprendi, mas como? A duras penas, apanhando muito, gastando muito tempo e dinheiro à toa. Agora me fala, tá gostando até aqui? Então aproveita e se inscreve no meu canal. Aproveita e toca o sininho aí que fica nesse botão vermelho embaixo do vídeo. É muito importante que você se inscreva e toca no sino para você receber os vídeos, caso você queira mesmo sair aí do amadorismo e aprender o macramê e quem sabe até ganhar a renda extra, né, com o macramê. O terceiro erro que me fez perder tempo e dinheiro no macramê foi o quê? Multiplicar o tamanho final do projeto para fazer o cálculo do cordão. Sim, quando eu comecei no macramê, eu não sabia calcular os cordões e eu segui conselhos que me diziam, isso há 5 anos atrás, né? Que para saber a quantidade de cordão para cada projeto, eu devia multiplicar o tamanho final da peça por 3, 5 e até 10 vezes. Eu fiz 4 projetos dessa forma, presta atenção. Eu fiz 4 projetos dessa forma, 3 deles sobraram muito cordões. Porém, o que aconteceu no quarto? Faltou muito cordão. E acredite, sabe qual projeto que era esse? Era a tal da cortina que eu citei para você há pouco. Então, você imagina, né? Se você já tinha entendido que com aquela cortina, começar com uma peça grande daquela, já tinha perdido tempo e dinheiro nesse projeto, então agora, pensa aí, agora sim vale multiplicar. Multiplica esse desperdício aí por 3, 5, 10, enfim. Olha só, para fazer os cálculos dos cordões é necessário processo, organização, prática e principalmente planejamento, né? Às vezes a gente está na busca de uma resposta rápida, né? A gente quer resolver o problema, então a gente vai seguir isso aqui e vai dar certo. A gente quer ter uma resposta rápida de alguma questão. Então a gente não quer simplesmente se aprofundar, não quer estudar, entender a parte técnica do artesanato. E aí o que acontece? A gente se ilude, né? Achando que isso pode ser uma boa decisão, quando na verdade é uma decisão amadora, que inclusive pode trazer decepções no momento da produção. Então até aqui a gente falou de 3 erros. Não anotar informações técnicas dos projetos, começar com peças grandes e multiplicar o tamanho final do projeto para fazer o cálculo de cordões. Esses foram 3 erros. Se eu estivesse começando agora e alguém me dissesse isso, eu ia ganhar muito tempo e dinheiro. Então agora a gente entra no 4º erro, que foi o seguinte: não ter
planejamento estratégico. Eu nem sabia que era necessário isso. E aí eu já quero começar esse tópico com um exemplo muito prático. Provavelmente deve acontecer aí, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quando eu comecei, eu vou falar que isso era frequente comigo. Aliás, já curtiu o vídeo? Ah, aproveita e curte aí! Isso ajuda ele a alcançar mais pessoas para que elas também não cometam esses erros. Quando eu ia começar um projeto novo, como eu não me planejava de forma estratégica, por muitas vezes eu comprava algo para aquela peça que eu ia fazer e quando eu chegava em casa, eu percebia que eu tinha esquecido de comprar alguma coisa. Nossa, gente, era frequente isso. Ou então, não sei também se já aconteceu aí. Eu saía para comprar, comprava o produto. Na hora que eu chegava em casa, que eu ia mexer nas coisas do ateliê, eu percebia que eu já tinha aquele produto aqui. Então pensa bem, né? Eu saía de casa, ia até a loja, comprava algo, demorava para ser atendida, gastava gasolina e simplesmente esquecia de alguma coisa ou então saía à toa, porque eu já tinha esse material em casa e não conferi. Você consegue entender como eu perdia tempo e dinheiro em cada ação dessas? Então, ao criar o método Sobre Nós, que é o meu método de ensino de macramê, né, que vai do zero à venda, eu criei também uma forma de prever possíveis gastos ou antever situações previsíveis que poderiam vir a acontecer e isso me ajudou a evitar gasto de tempo financeiro desnecessário. Eu consegui levantar os pontos que eu precisava melhorar e quais já eram consistentes, que eu precisava manter. Outra coisa que me acontecia por eu não ter o planejamento estratégico era que eu acabava fazendo atendimentos de formas diferenciadas, precificando sem entender como isso devia ser feito de fato, eu não tinha processos, eu fiquei muito perdida, principalmente quando eu comecei a ter uma grande demanda de clientes, né? Chegou um momento que eu tinha 60 dias de fila de espera com pessoas que já tinham pago 50% dos projetos. Nossa, gente, essa questão do planejamento estratégico foi fundamental para eu conseguir crescer o meu negócio, profissionalizar, né, o meu negócio, sair do amadorismo e, claro, conseguir lucrar mais, né? E aí eu entro no quinto erro que me fez perder tempo e dinheiro no macramê e que está totalmente ligado a esse erro que eu falei agora, o número 4, e que inclusive eu só percebi esse outro erro, né, que é o quinto erro que a gente vai entrar agora, quando eu tinha aproximadamente 8 meses fazendo macramê. Então você imagina só quanto tempo eu fiquei batendo nesse erro sem perceber que eu estava errando. Então, se você entender isso agora, você vai sair na frente. E o quinto erro foi eu querer fazer tudo sozinha. Quando eu já estava, então, nesse pico do negócio lá na frente, com 60 filas de espera, com quase um ano de empresa, eu percebi que eu precisava de ajuda em muitos aspectos que eu ainda não tinha conhecimento, né? Então, diante disso, eu só vendia sem pensar que eu precisava melhorar as minhas habilidades para ter uma melhor renda. Eu demorei para entender que eu precisava de ajuda para aprender mais, que eu precisava estudar mais e que se eu me envolvesse com outras pessoas que também viviam e entendiam aquilo que eu vivia como artesã, como empreendedora, que isso facilitaria o meu processo de crescimento. Então, eu só consegui melhorar o meu negócio quando eu passei a estudar sobre outras áreas, além de ter conhecimento só da técnica de macramê, e quando eu passei a procurar mentores e pessoas que já faziam outras artes, ou então até mesmo macramê, para poder ter uma troca com elas. Pessoas que já tinham passado por situações similares àquelas que eu tinha passado, ou então que eu viria a passar, né? Podiam me transmitir os conhecimentos e experiências, além, claro, de acompanhar o passo do meu negócio e me nortear para o que era necessário em cada momento. Então eu comecei a conviver com essas pessoas e dividir aquilo que eu sabia e receber coisas que eu não sabia. Essas experiências fizeram uma grande diferença no meu artesanato, no meu dia a dia, no meu negócio, e isso inclusive fez com que eu me abrisse e aprendesse muito mais. E eu faço isso até hoje e eu venho aprendendo cada dia mais. Isso foi um divisor de águas no meu negócio. E atualmente, inclusive, eu percebo o poder disso através da minha própria comunidade, né? Que é a comunidade Sobre Nós. É um grupo onde eu reúno todos os meus alunos, em que a gente tem o aprendizado compartilhado, e isso faz com que todos nós possamos evoluir mais rapidamente,
né? Porque a troca é gigantesca. Encontrar pessoas com experiências diferentes da sua vai fazer uma grande diferença na sua jornada, né? Então você precisa estar aberto para isso, aprender a dividir, a somar e, em consequência, aprender e crescer, evoluir. Aqui a gente acaba com 5 erros aí. Agora me conta aqui nos comentários quais desses erros você ainda comete, ou então se você cometia esse erro quando você começou a fazer artesanato, quando você começou a fazer macramê. Deixa aí nos comentários para mim, eu vou ler cada um deles e respondê-los, tá bom? Um grande beijo e até!